Bom dia. Gente, que alegria poder estar aqui novamente, depois de 6 meses. Dia 25 de maio fui ordenado aqui neste lugar. E hoje a gente poder voltar. A gente saiu daqui em 3 e está retornando em 4. Fabiana está grávida de um menino. E acabamos de resolver ali na sala dos pastores que o nome vai ser Pedro. Deus estava aguardando a gente para trazer até aqui para poder resolver o nome. Então resolvemos ali. Se você encontrou a minha filha Maria por aí, com certeza ela nem deu bom dia para você. Ela só falou, Pedro. Aí você ficou sem entender. O que é isso? É normal. Ela já saiu contando para todo mundo, então já estou falando aqui que aí não tem mais como mudar. Já resolveu esse negócio. Meus irmãos, é muito bom poder estar aqui. Essa é a minha casa, a casa da minha família. Sempre foi, sempre será. Desde o ano de 2007, quando essa igreja começou a ser plantada com o reverendo Alveraldo, eu estive aqui ao longo de todos esses anos, até mais deste ano, servindo, cantando, tocando, ensinando e colaborando para a plantação da Igreja das Américas, que continua. E por onde eu for, a Américas vai junto, porque eu tenho o cheiro das Américas, né? Na minha boca tem o sabor das Américas. Eu estava morrendo de saudade de chegar aqui e comer aquele biscoitinho daqui, gente. Eu até mandei mensagem para o Fernando. Fernando, me arruma uma caixa do biscoito para levar para São Paulo, por favor, que eu preciso desse biscoito. E vou levar. Vou levar o sabor das Américas comigo. Meus irmãos, é muito bom poder servir ao Senhor. Ele me escolheu, me chamou e tem capacitado. E a gente tem servido lá na Igreja Presbiteriana de Moema, em São Paulo. E graças a Deus por tudo isso que Ele tem feito na minha vida e na vida dessa igreja, que continua crescendo, continua se desenvolvendo, pessoas continuam chegando. E as pessoas que já estavam e as que chegam continuam sendo abençoadas e transformadas pelo poder e agir do Senhor, através dos discipulados, das células, das reuniões, dos encontros, das pregações, dos louvores. É muito bom poder... De vez em quando eu entro no YouTube, viu, gente? Mata um pouquinho a saudade, poder ver o Cláudio e a Marcela aqui conduzindo o louvor de forma tão linda. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui, como vocês têm abençoado e desenvolvido aqui o Ministério de Música dessa igreja. Vamos para a Palavra de Deus? Hoje nós temos um texto de Gênesis 3 para poder refletir. Gênesis 3, a gente vai ler do capítulo 1 até o versículo 24. Quero aproveitar para falar com você que está nos acompanhando pela internet. É muito bom poder ter você também aqui junto com a gente, acompanhando este culto, cultuando a Deus. Se você puder clicar naquele famoso sininho do YouTube, vai ser muito bom para a gente. A gente agradece, porque essa mensagem vai chegar para mais pessoas. Você pode também compartilhar rapidinho. Aperta aí compartilhar, vai lá no seu WhatsApp, manda para todo mundo. Que Deus abençoe a sua vida. Fique bem ligado aqui. Eu sei que muitas vezes outras coisas, às vezes em casa, onde você está, chamam a nossa atenção, mas tente focar aqui na palavra de Deus, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Gênesis 3, de 1 a 24. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado por esta casa, por essa igreja. Nós estamos aqui diante do Senhor, com nosso coração aqui desejoso de saber mais de Ti, de aprender do Senhor. Fale conosco nessa manhã, ó Deus. Nós pertencemos a Ti, essa igreja é Tua, ó Deus. Fala conosco hoje, revela-nos a Tua palavra, ilumina o nosso coração, Senhor. Fala de forma poderosa com cada um de nós. Senhor, derrama
da tua graça nesse lugar. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Salva-nos nessa manhã. Cura os corações, transforma, converte, Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Gênesis 3, meus irmãos, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Havia vida em sua máxima e completa beleza. Cores brilhantes, tons variados. Para onde se olhassem, o que se via era a perfeição. Vivia-se à vontade.
Homem e mulher sentiam-se em casa. Tudo era encantador. A harmonia completa e perfeita, a convivência pacífica, a ordem, a bênção divina, o trabalho era fácil e leve. Não havia dúvida de que aquele era o lugar perfeito, o verdadeiro paraíso. Foi chamado de Éden, a perfeita criação de Deus, onde a palavra excelência alcançou o seu nível máximo. Jamais se veria novamente como era tudo ali. Os sonhos e as mentes criativas jamais poderão simular a glória daquele lugar. Imagens multicoloridas, texturas, sons, cheiros, sabores, beleza, perfeição. Bastou um evento e tudo mudou, tudo foi afetado. Esse é o momento em que a sombra mais escura, já vista sobre a face da terra, veio sobre a humanidade. Veio sobre toda a criação, uma verdadeira tragédia veio sobre tudo. A maior de todas as tragédias. O que era íntegro se corrompeu. O que era belo se manchou. O que era brilhante se acinzentou. O que era alegria virou desespero. A primazia humana que tinha o selo de excelência substituiu pelo selo do pecado. O que era justiça, vida e comunhão com Deus se tornou estado de pecado, morte e corrupção. Esse evento que lemos aqui em Gênesis 3 desencadeou uma série de outros eventos trágicos que vêm acontecendo ao longo dos séculos. A tragédia está por todos os lados. Para onde olhamos, vemos tragédias. Não há ninguém nessa vida, não há ninguém que já viveu sobre a face da terra que não viva várias tragédias ao longo de toda a sua vida. Tragédia que se provoca, tragédia que se experimenta, voluntária ou involuntariamente. Os efeitos amargos do pecado estão por aí, estão em tudo, estão em mim, estão em você, estão em todos nós. Todos são pecadores. Romanos 3, de 10 a 18, já nos fala sobre isso. Não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a beleza. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. Boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Assim o apóstolo Paulo fala em Romanos. E diante de tanto mal, crueldade e horror, o ser humano busca por salvação. E nessa busca, muitas vezes, tenta-se ser o auto-salvador. Será pela razão? Como? Se o intelecto humano está obscurecido. Será então pela vontade? Como? Se a nossa vontade está escravizada. Será pelo nosso corpo? Como? Se ele está enfermo, se ele envelhece e morre. Em meio à escuridão das trevas, Deus trouxe a luz. Aquele que controla o tempo, marcou na agenda do mundo o exato momento, o exato instante em que a sombra escura do pecado seria trocada pelo sol radiante do amor. Preparem-se, o Salvador virá, Jesus, o prometido. Nessa manhã, meus irmãos e irmãs, temos um caminho a percorrer ao longo desse texto bíblico, que é o caminho da promessa.
O caminho para que o mundo pudesse experimentar o gosto da presença gloriosa do Filho de Deus. Ele que habitou neste mundo, cheio de graça e de verdade. E esse caminho começa pela tentação. Versículo 1 ao versículo 5. Nós vemos sobre a serpente. Esse texto fala sobre a serpente, um animal. A palavra utilizada aqui era uma palavra comum para cobra. E meus irmãos, não há nada de mal na cobra. É claro que talvez ninguém goste aqui de cobra, né? A não ser que você tenha uma cobra em casa que você crie. Tudo bem, cada um com o seu gosto. Mas, tudo bem, a cobra lá, a gente aqui, está tudo certo. Mas existe Satanás, e ele se apossou de um desses animais, ou apareceu talvez na forma de um desses animais. No mundo bíblico, as cobras simbolizavam de modo variado a vida, de outras vezes a sabedoria e também o caos. Esta serpente é uma encarnação de Satanás, que também conhecemos, ou é conhecido por vários outros nomes: o adversário, diabo, que significa acusador, destruidor, tentador, maligno, príncipe deste mundo, Deus deste século. A gente não gosta muito de ficar falando desses nomes, né? Mas faz parte. E está tudo bem. A gente sabe que ele já foi vencido, né? Aquele que faz oposição a Deus e a seu povo. Aquele que preside o estilo de vida anti-Deus da humanidade. O assassino. O pai da mentira. O que promove a malícia, a fúria e a crueldade contra Deus e contra aqueles a quem Deus ama. E essa serpente, ela vem com uma fala generalizada, uma conversa mole. É um tipo de conversa que busca relativizar tudo, que afirma não haver uma verdade estabelecida, imutável, não tem dogma, não tem sim e não, tem um talvez, tem um tudo é relativo. É uma fala no sentido de dizer que cada um tem a sua verdade, que o prazer pessoal está acima de qualquer coisa. A serpente parece aquele tipo de pessoa que tem resposta para tudo. Você conhece alguém assim? Que sabe mais do que todos? Que diz assim: vai por mim, eu sei do que eu estou falando, confia em mim. É a pessoa que conduz a conversa para mostrar a si mesma e não mostrar ou apontar para Deus. Ela diz: você não morrerá. Pelo contrário, você vai poder ver a vida com outros olhos. Você vai ver tudo de outra forma, você vai alcançar o mesmo patamar de Deus, vai saber tudo o que Ele sabe. Isso não é bom? Não é bom saber? Não é bom conhecer as coisas? Lutero fala sobre esse texto que quando Satanás vê esse bom início, ele se lança com toda a força, como se lançasse contra uma parede inclinada, para derrubá-la por completo. Percebam nesse texto, na fala da serpente, a sutileza da conversa. A serpente está falando: olha, Deus está escondendo algo de você. Ele não falou toda a verdade. E você merece saber tudo. Você merece conhecer tudo. Você merece ter o direito de escolha. E como você vai saber se é bom ou não se você não provar? Experimente. Se você tomar isso para você, você terá mais conhecimento, você terá uma experiência mais profunda do mundo e saberá tudo que Deus sabe. Por que ficar se privando de tudo aquilo que está disponível nesse mundo? Não foi o próprio Deus que criou? A serpente sabe que o ato de comer em si é o final de um processo que começa dentro da pessoa. É no campo das ideias, das emoções, dos sentimentos, dos desejos, da dúvida. É levando a pessoa para longe da capacidade ou das intenções de Deus e acreditar mais na sua própria capacidade e na sua intenção. Por que eu não posso saber o que Deus sabe? Por que eu não posso ter o que Deus tem? Por que eu não posso ter as respostas que Deus tem? Por que eu não posso saber tudo que Deus sabe? É lançado aos ouvidos humanos a dúvida,
a respeito da palavra de Deus. É incentivado ao coração humano o desejo de rejeitar essa palavra. É oferecido à mente humana o poder de estabelecer o seu próprio padrão de certo e errado, de definir a verdade por si mesmo. O disfarce exercido por Satanás naquele tempo não se restringiu àquele momento apenas. Se fosse assim, a nossa vida seria mais fácil. Em 2 Coríntios 11, 13 e 14 diz: porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Acontece assim até hoje. Essa tática do disfarce usado por Satanás, usado pelo inimigo, ele faz isso até hoje. Então cuidado com isso, preste atenção. Esteja atento, não se deixe levar por conversas que parecem ser boas, sutis, tranquilas, mas podem te levar por um caminho de dúvida em relação a Deus, em relação a quem Deus é, em relação à soberania de Deus, em relação à palavra de Deus. Mas a história ela continua, porque depois da tentação vem a rebelião. Versículos 6 a 13, esse versículo estabelece um padrão, o padrão do pecado no ser humano. Ver, desejar e tomar para si. A gente vê que é bom, a gente vê que é agradável, a gente vê que aquilo vai dar entendimento para a gente. Ver, desejar, tomar para si. É prazer físico, é prazer emocional, é prazer intelectual. Esse esquema é apresentado por toda a Bíblia como esse padrão, o padrão da queda, da substituição do Deus verdadeiro por um Deus falso. A colocação de um ídolo no lugar que só um deveria ocupar. E não é você que deve ocupar esse lugar. Esse lugar não pertence a você. E não somente não somente a mulher, homem e mulher, completaram o ciclo do pecado, trazendo condenação sobre si e sobre toda a humanidade. Como o primeiro homem e como a primeira mulher, eles representavam a humanidade, a primazia da criação humana. Eles pecaram e trouxeram essa marca da corrupção que atinge a tudo e a todos a partir deles. A partir disso, tudo foi afetado. Passa a haver incômodo, vergonha, medo. Sem pecado não era necessário se esconder, tudo era mostra, visível, claro e verdadeiro. Com o pecado eu preciso me esconder, eu preciso me cobrir. Eu não sei o que o outro está pensando, eu preciso me cuidar e me proteger, porque eu posso ser usado. A intimidade que havia foi trocada pelo medo e pela vergonha. Eu não posso mostrar mais tudo aquilo que eu sou. Eu não posso mostrar mais quem eu sou. Eu preciso me proteger. É uma trágica perda da inocência. É a aquisição de uma vergonha resultante do processo completo do pecado. Diante do que fizeram, aquele homem e aquela mulher tentam salvar a si mesmos. Eles cobrem seus corpos, tentando cobrir a sua vergonha. Eles começam a maquinar saídas, achando que de alguma forma poderiam amenizar a consciência e se livrar da esmagadora presença santa de Deus diante da podridão do pecado. Ao completarem esse ciclo do pecado, eles trouxeram para si uma consequência que era inevitável. O ser humano sempre acha que conseguirá escapar das consequências dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados. O ser humano, ele sempre procura um jeito de não sofrer por aquilo que ele mesmo provocou. É o tempo todo tentando obter vantagem em cima de um mal que provocou. Assim caminha a raça humana. Assim caminha eu e você. Assim caminhamos nós, vagando, fugindo e se escondendo. Mas Deus mostra com paciência que não há nada que Ele não saiba.
Ele poderia chegar ali com toda a sua fúria. Ele poderia chamuscar Adão e Eva com o fogo consumidor da sua ira. Eles poderiam ser despedaçados, fulminados, por causa da santidade de Deus que foi manchada. Mas Deus vem como uma brisa suave no fim da tarde. Um vento refrescante após um dia tenebroso. Um sussurro que chama o homem para se encontrar com Ele. O homem e a mulher, aqueles que negaram a Deus. Após tamanho erro, meus irmãos, chegou a hora de receberem a condenação. Versículo 14, versículo 16 a 19, nós vemos que o homem e a mulher, eles tinham vida, mas escolheram conhecer a morte. E isso passou a ser a marca e o destino final do ser humano. E Deus não pode aceitar o pecado. Deus não convive com o pecado. Isso não tem como acontecer. E não é porque Ele não tem poder. Ele é o Deus Todo-Poderoso e Soberano. Mas é justamente porque Ele tem todo o poder, sem limites, é que Ele, e somente Ele, consegue manter-se fiel a si mesmo e a sua palavra. Qualquer um de nós aqui, quando pressionados, quando espremidos, quando sofremos, nós somos completamente capazes de errar e de negar verdade. Mas Deus é completamente fiel e não há circunstância que o faça contradizer-se. A sua justiça é correta e necessária. Ela não é menor do que deveria ser e ela não é maior do que poderia ser. A justiça de Deus é perfeita. E como Deus perfeito que Ele é, Ele vem com a sua justiça perfeita para trazer a julgamento o ser humano. E para cada personagem, para cada culpa, Ele declara uma sentença na sua dose exata. Deus é claro no que determina. A Satanás, a maldição. A mulher, as dores e a sujeição. Ao homem, a fadiga e o suor. O trabalho em si, ele não é ruim, ele não é mau. Já havia trabalho, o homem já tinha tarefas a cumprir antes da queda e continuaria a ter, mas agora o trabalho, ele seria acompanhado de frustração e de cansaço. Esses versículos mostram a dificuldade que haverá dali para frente. Antes havia tudo o que era necessário e além para a sobrevivência. Eles tinham tudo necessário para viver e para sobreviver naquele tempo. Havia suficiência, havia plenitude. Mas a partir daquele momento, a vida passou a ser dura, a ser difícil. Para sobreviver passou a ser necessário lutar, se esforçar. Não é que não haveriam mais coisas boas. Haveriam sim, mas eles passariam a enfrentar o mal todos os dias. Coisas ruins passariam a acontecer. A natureza passou a gemer. O fluxo da vida e da multiplicação da raça humana não seria fácil. Até a queda, o homem e a mulher só tinham certezas. Mas desde que aceitaram as palavras da serpente e alimentaram em sua alma a descrença, a incerteza passou a ser uma marca humana. O medo passou a fazer parte da nossa rotina diária. Coisas boas continuariam a acontecer, sim. Deus continuaria a derramar bênçãos. Mas muita desgraça também passou a acontecer. Espinhos nasceriam da terra. A marca do sofrimento em todo o processo produtivo. Espinhos também estariam sobre a cabeça do Salvador Jesus. A marca do sofrimento daquele que tomou sobre si a maldição sobre o pecado. A desgraça sem Cristo, ela é insuportável. A desgraça com Cristo é um difícil caminho que pode ser percorrido.
É possível sorrir de novo. É possível voltar a sonhar. É possível você ter novamente uma vida que faça sentido. Uma vida que produz algo de bom nesse mundo. Ter um propósito e ser usado para que outras pessoas também encontrem em você apoio, ajuda e direção para as suas vidas, porque através de você, eles encontrarão o autor da vida. Quando encontramos a Cristo, nós tomamos consciência daquilo que causa um impacto profundo e transformador em nós. Sabe o que é? A graça. A graça de Deus. É isso que o versículo 20 nos traz. O versículo 20 diz: e deu ao homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Adão deu nome à mulher. Após ter duvidado da palavra de Deus, após Adão ter duvidado da palavra de Deus e ter comido do fruto, após ter sentido a angústia da separação da presença de Deus, após ter provocado mal, ter provado mal, Adão creu. E dar esse nome à mulher mostra isso pra gente. Adão tinha a responsabilidade de dar nomes, ele deu nome aos animais. E Adão deu a Eva, deu à mulher esse nome, que significa vida. Porque Adão creu. Adão creu, segundo a palavra de Deus, que a partir dela, a partir de Eva, veria a vida de novo. A mulher seria a portadora da semente que iria de geração em geração até o momento de frutificar, dando fruto perfeito, que mudaria tudo e traria vitória sobre o pecado. Através dela, o pecado entrou em atividade, mas através dela, também Deus, em Cristo, entrou no mundo. E o que é isso, meus irmãos, senão a graça de Deus? E o que é isso senão a graça de Deus? Como explicar alguém que merece a destruição e recebe a bênção? Como explicar alguém que merece ser retirado do mundo e ganha a oportunidade de fazer parte da tarefa mais importante do mundo? O que você sente quando você olha para Eva? O que você sente quando olha e vê aquilo que Eva fez? O que você sente quando você olha para a sua própria vida? Se você acha que fez coisas erradas demais, se você se acha incapaz de ser perdoado ou perdoada, se você acha que por tempo demais tem cometido erros e que não tem mais jeito, saiba que isso é uma grande mentira. Isso é egoísmo. Isso é se colocar no centro do universo. Isso é achar que a salvação é algo que se conquista, que é por merecimento. É algo que você é capaz de buscar para si mesmo, e não é. Eu não mereço salvação, você não merece salvação, ninguém merece a salvação. A salvação, ela é um presente. A salvação, ela não é merecida, ela é dada. E Deus derramou a salvação sobre todos nós. Deus nos presenteou com isso. Vemos que a graça de Deus se manifestando também ao receberem roupas feitas de peles de animais para cobri-los. É um anúncio daquilo que viria a acontecer através do sacrifício de animais que foi estabelecido para que o povo pedisse perdão pelos pecados como um sacrifício substitutivo. As roupas, elas cobriram corpos. Jesus cobriu o mar de pecados ao entregar-se como sacrifício perfeito, e através disso nós fomos cobertos pela justiça de Deus. Nós fomos salvos, fomos libertos, não restou condenação sobre nós, porque Ele nos deu a salvação, amém? É isso que nos diz o versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quanto mais entendemos os efeitos trágicos da queda, mais entendemos a surpreendente maravilha do Evangelho. E esse versículo é o primeiro
o primeiro anúncio da boa notícia do Evangelho. Deus interveio na história, Ele não se manteve distante, Ele não se manteve calado, Ele não disse para Adão e Eva: se virem, vocês erraram, agora é com vocês. Deus olhou para aqueles que representavam toda a humanidade, trouxe a direção, queria mudar tudo, que dividiu o tempo, que mudou a vida de muitas pessoas, transformou histórias trágicas em histórias de amor, curou doenças físicas e da alma, realizou coisas grandiosas, e Ele continua a fazer todas essas coisas. Ele continua a operar maravilhas, a se mover no meio dos povos, a transformar a vida de muitas pessoas. Em meio à maior tragédia da história, Deus anuncia a maior notícia da história. Porque o pecado não tirou o poder de Deus. O pecado não é maior do que Deus. O pecado não podia impedir Deus de agir, e Deus agiu para nos salvar. Deus entregou uma promessa: o Salvador virá. O primeiro Adão fracassou, mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, não fracassará. Ele virá e esmagará a cabeça da serpente. Ele virá e executará uma derrota completa. Ele irá prender o mal, Ele irá nos arrancar do mal, Ele irá destruir o império das trevas, Ele irá expor o mal ao ridículo e fazer nova todas as coisas. Mas essa vitória, ela não virá sem dor. Será necessário sofrer. O Salvador prometido será ferido. Uma morte física será necessária. Uma cruz de madeira será erguida. Um corpo despedaçado será levantado. Pregos atravessarão esse corpo para machucá-lo mortalmente, sustentando por horas agonizantes de sofrimento, até o seu último suspiro de vida. Um homem perfeito, oferecido como sacrifício perfeito, para trazer a salvação perfeita. O que eu aprendo com essa história? O que eu aprendo com esse texto? Em primeiro lugar, ela é uma história real. É uma história real. Isso realmente aconteceu. 2 Coríntios 11:3 diz: temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. São palavras do apóstolo Paulo. Porque o relato de Gênesis 3 não é um conto, não é uma história inventada, não é uma fantasia. E como a gente pode saber disso e ter tanta certeza disso? É fácil. Olhe para qualquer lugar. Olha para qualquer pessoa. Olha para você mesmo. Se olhe no espelho. O pecado está aí. Lidar com Gênesis 3 como uma história real é lidar com a sua vida real, aqui e agora, sabendo que o mal real que há em mim precisa ser tratado com a história real do Salvador que morreu por mim. A segunda coisa que eu aprendo é que eu preciso investir na santidade. Tiago 1, 14, 15 diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Como Eva, eu sou tentado ao pecado, primeiramente ouvindo a mentira de Satanás, conversando em minha mente com o pensamento do pecado, e então ele é concebido. Não se esqueça desse padrão. Eu não posso me esquecer desse padrão. Olhar, desejar e tomar.
sentir involuntariamente, meus irmãos, uma atração, um desejo, um pensamento que vem à minha mente, algo que aparece diante de mim, sem eu ter procurado, ser alvo de uma suposta facilidade ou oportunidade, tudo isso é uma coisa. Uma outra coisa é manter a minha mente com esses pensamentos. Uma outra coisa é permanecer naquilo e alimentar pensamentos, desejos e vontades que eu sei que não deveriam acontecer. Nós precisamos quebrar com esse padrão, fugir desse padrão logo no início. A tentação, ela é prejuízo. A santidade, ela é investimento. Invista na santidade. A terceira coisa que eu aprendo é que a batalha, ela começa dentro de mim. A batalha começa dentro de você. Mateus 15, de 11 e 18 diz: o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa. Então lute com as armas certas. O poder, ele não vem de você. Não vem do seu corpo, não vem da sua mente. Não vem do quanto você sabe. O poder vem de Deus. E é em Deus que nós somos fortalecidos para vencer o mal. Ele luta por você. E ele já venceu. Amém? Eu aprendo mais uma coisa. Eu preciso voltar ao padrão. Romanos 12, 2 diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sou constantemente bombardeado por palavras, ações, imagens, vídeos que jorram em mim todo tipo de ideias e intenções. A minha mente, ela precisa sempre ser renovada pela palavra de Deus, para que eu possa sempre retornar ao padrão real e relembrar verdades que devem fundamentar a minha vida. Filipenses 4:8 diz para a gente: finalmente, irmãos, o que deve ocupar a nossa mente? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E onde nós encontramos isso? Onde nós encontramos isso? Na palavra de Deus. Nos alimentar da palavra de Deus. Volte ao padrão. Mais uma coisa que nós aprendemos: olhe no futuro. Tenha os seus olhos no futuro. Nós vivemos aqui intensamente, mas estamos com os nossos olhos no futuro. Apocalipse 22 nos diz: então um anjo me mostrou o rio d'água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa será gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todos sempre. Amém? Uma perspectiva da eternidade fortalecida em mim, me fortalece, para que eu possa viver aqui e fazer as minhas escolhas durante essa vida, para que o prazer de agora não me impeça de viver a paz e a beleza do futuro, para que eu possa fazer as escolhas certas. Olho no futuro. O nosso lugar é no céu, junto do Senhor.
Então vivamos agora, mas com os nossos olhos no Senhor. A última coisa que eu aprendi com esse texto, que eu quero trazer aqui para nós, alguém disse que seria fácil. Alguém disse que seria fácil. João 16:33, Jesus nos diz: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Eu gostaria de poder dizer aqui, para mim e para vocês, a vida é fácil, mas ela não é. A vida não será fácil. Vida fácil não existe. O sofrimento irá me encontrar. A qualquer momento, em qualquer lugar. Mas isso não deve me fazer desistir de lutar pela vida. Mas deve me fazer desistir de lutar, de querer ocupar o lugar que pertence a Deus. Quem pode ter o controle da vida, meus irmãos? Quem pode controlar a vida? E quem merece ter o controle da vida? Não sou eu, mas é Deus. Ele é capaz de conduzir a minha existência e me conduzir pelas esquinas da vida, para que eu não me perca, mas encontre um caminho reto que me leve aos braços do amor de Deus, que me ama profundamente. Essa história é uma história real. Invista na santidade. A batalha começa dentro de mim. Volte ao padrão. Olho no futuro. Quem disse que a vida seria fácil? A promessa proclamada em Gênesis, no início dos tempos, foi mantida e reafirmada. Ano após ano, geração após geração, de século em século, essa promessa é o fundamento de todas as alianças que Deus estabeleceu com aquele que Ele escolheu para representar o seu povo. Noé, Abraão, Moisés, Davi. Até que chegou o dia de revelar ao mundo a nova aliança. O pacto definitivo e final que leva à liberdade, à paz e à salvação. 1 João 3:8 diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Se você está aqui sentado, ou ouvindo a gente, assistindo a gente pelo YouTube, você não está aqui à toa, você está aqui porque Deus te escolheu para você estar aqui nessa manhã, nesse lugar, para ouvir essa mensagem. E Ele está chamando a sua atenção, então preste atenção. Veja, escute. Pare de procurar nos lugares errados. O seu lugar é junto de Jesus, ouvindo a Jesus e servindo a Jesus. Ele está aqui hoje te mostrando que há uma fonte inesgotável de alegria e de prazer, que é Ele mesmo. Todo lugar que você já foi em busca de sentido, todas as pessoas com quem você já esteve, não te deram descanso, e talvez você tenha entendido agora que realmente não tinha como. Porque só Jesus pode ocupar o lugar que sempre pertenceu a Ele. Pare de viver contribuindo com as obras erradas e viva a partir de agora para proclamar as obras de Jesus. Deus perguntou para Adão, está aqui no texto bíblico que lemos: onde estás?
Onde estás? Essa pergunta era para Adão e Eva. Essa pergunta também é para você. Onde estás? Onde está a tua pureza? Onde está a tua alegria? Onde está o teu prazer? Onde está o teu coração? Onde está a tua paz? Onde está o teu amor? Onde está a tua adoração? Você vai continuar se escondendo e fugindo? Quantas desculpas você já apresentou para não escolher a Jesus? Qual desculpa você está dando hoje para querer fugir de Jesus? Com que frequência você troca o finito pelo eterno? Quantas vezes você troca a bênção pela maldição, a liberdade pela prisão? Você vai continuar querendo se satisfazer de todas as formas disponíveis, mas incapazes de cumprir essa função, ou vai querer se apresentar diante dele, reconhecer o seu pecado, pedir perdão, se arrepender? Pois Jesus está te chamando agora. Então corra para ele. O que você fez, a quem você ouviu, que te disse algo diferente daquilo que a Bíblia te ensinou. Pois a palavra, ela tem a resposta para você nessa manhã. Provérbios 28:13 diz: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. O Salmo 32 diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. 1 João 1,19: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a resposta da palavra de Deus para você nessa manhã. Confesse o seu pecado. Deixe o seu pecado, arrependa-se do seu pecado e viva hoje, saia daqui nessa manhã com Jesus sendo a sua salvação, para que você possa viver uma nova vida, uma vida de alegria, uma vida de prazer. Não sobreviva mais, não viva mais dependente de remédio, dependente de pessoas, dependente de qualquer coisa, dependa somente de Jesus. Isso não quer dizer que você deve parar de se tratar, não é isso, trate-se. Mas faça isso com responsabilidade, com seriedade, e se esforce, e busque ao Senhor constantemente, dia após dia, para que Ele vá te libertando, Ele vá te santificando, Ele vá te purificando, e para que você possa viver uma nova vida. Jesus, o prometido, chegou. Ele veio ao mundo como um bebê humilde e indefeso. Ele viveu como um modelo perfeito de vida. Ele morreu como um criminoso desacreditado, mas Ele ressuscitou como Salvador maravilhoso. E então, quem será você a partir de agora, diante disso? A minha sugestão é: seja um herdeiro dessa promessa. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e viva com Jesus. Amém? Eu quero orar por você, quero te chamar para você para orar aqui na frente. Se você deseja nessa manhã colocar diante do Senhor a sua vida, o seu coração, a sua história, as suas frustrações, se você está despedaçado nessa manhã, se você está sofrendo, se você está com dores, se você está enfermo, seja o que for, se você se sente tocado nessa manhã, vem até aqui à frente e vamos orar juntos. Vamos confessar os nossos pecados diante de Deus. Vamos entregar a Ele todas as nossas súplicas, todo o nosso sofrimento, todas as nossas dores. E saiamos daqui nessa manhã, meus irmãos, completamente transformados, porque o Senhor
vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida. E é hoje, é agora, é nesse momento, para que você possa viver uma nova vida a partir de hoje, amém? Você deseja essa nova vida? Você quer viver essa nova vida? Então vem até aqui, enquanto cantamos, e nós vamos orar ao Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos. Senhor, diante de Ti está o Teu povo, Senhor. O Teu filho, a Tua filha, Senhor. Que nessa manhã está aqui diante de Ti, com o coração com dor, Senhor, magoado. Ó Deus, diante de Ti nos apresentamos, Senhor. Reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo que não merecemos a graça que o Senhor derramou sobre nós. Não merecíamos que Jesus tivesse vindo ao mundo para nos salvar. Não merecíamos a salvação, mas o Senhor nos deu isso de forma gratuita. O Senhor resolveu nos salvar. O Senhor poderia ter vindo sobre nós com condenação, com morte, mas o Senhor veio com vida, com liberdade, com paz, com alegria. Então clamamos a Ti, Senhor, nessa manhã. Encha-nos de paz, Senhor. Encha-nos de alegria. Salva a nossa vida, Senhor. Liberta-nos, Senhor, daquilo que nos prende, daquilo que nos amarra. Liberta-nos, Senhor. Cura-nos, ó Deus, nessa manhã. Cura a nossa alma, cura o nosso corpo, cura a nossa mente, cura as nossas ações, cura os nossos pensamentos, Senhor. Derrama a Tua paz, Senhor. Vem com Teu bálsamo sobre nós. Transforma a nossa vida nesse dia, Senhor. Faz a gente viver uma nova história a partir de hoje, ó Deus. Para que a gente não viva mais achando que a gente está apenas sobrevivendo nesse mundo, vivendo um dia após o outro de forma sofrida, mas dê-nos contentamento, dê-nos prazer, dê-nos alegria, Senhor. E que através da nossa vida nós possamos levar luz por onde formos. Para nossa família, para nossa casa, para nossos amigos, no nosso trabalho, por onde estivermos. O Senhor nos usa para levar a salvação para outras pessoas, para falar do Teu amor, para que a nossa vida seja um exemplo daquilo e da obra do que o Senhor pode fazer, através de nós, Senhor. Essa manhã, Deus, pertence ao Senhor, assim como a nossa vida. E nós estamos aqui humilhados, prostrados, e completamente soltos nos Teus braços, Senhor. Transforma a nossa vida, a nossa história.
Converte o nosso coração, Senhor. Derrama sobre nós essa graça maravilhosa da alegria e da paz, Senhor. Liberta a nossa vida de qualquer coisa que possa nos prender, ó Deus. E que nessa manhã, Deus, a gente saia daqui transformado pelo poder do Espírito Santo. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.